Hoje, dia 10 de abril do ano de 2012, e nós estamos perguntando aqui no programa qual é a idade ideal para se aposentar. Tem um projeto que está tramitando lá no Congresso Nacional e que diz que a idade ideal é de 60 anos para o homem, 55 para as mulheres. Qual é a idade ideal que você acredita que as pessoas deveriam se aposentar? A Regina de Souza da Coab, Santa Rita, Guaíba, ela acha injusto mulher que trabalha doente, quando chega a vez de se aposentar, e inventam coisas sempre para as mudanças para eles. Nunca para elas. Aí quando chega perto de se aposentar, eles mudam a lei. É bom sempre para eles, para o governo, né? Para eles. É isso mesmo, Fábio? Para o governo, sim. Sempre a mudança é favorável ao governo, né? O governo não quer despesa. Na verdade, o aposentado é uma despesa. Mas olha, o que a gente tem que fazer é não ficar calado. Sempre que a gente fica calado, a gente leva desvantagem. O negócio é sempre chiar, não é? A gente pode perder, mas tem que chiar, não é? A Shirley Ortega, da Santa Isabel em Viamão, daqui a pouco eles só não aposentam, vão só se aposentar quando morrer. É uma miséria no salário mínimo. Eles têm que mexer com a aposentadoria deles, não com a aposentadoria do povo. Olha... eu vou voltar a falar daquele pessoal da anistia, aquele pessoal que fez parte do golpe lá de 64, ou que lutou contra o golpe de 64, junto com o presidente Lula, ex-presidente Lula. Esse pessoal está muito bem, porque todo mundo da anistia está ganhando dos cofres da Previdência Social. Mas eles passaram a ganhar assim, olha, 1 milhão e depois mais 10 mil por mês, coisas assim, não é? Então... e nunca, às vezes, gente que nunca trabalhou, gente que trabalhou muito pouco e começou a ganhar assim, sem precisar pagar imposto de renda. E aí eles dizem assim, mas a Previdência está quebrada. Só pode estar, não é? Pagando assim, só pode estar. Agora o trabalhador mesmo, esse não. Esse paga muito e ganha muito pouco, infelizmente. O trabalhador é sempre roubado. Quem ganha muito aqui é exatamente o pessoal que lutou no grupo do Lula, não é? E da Dilma, e o pessoal dos banqueiros, né? Os banqueiros também que ganham demais, né? O resto tem que suar o tupete para ganhar alguma coisa. Lucas Braz, qual é a idade ideal para se aposentar, Lucas? Eu acho que o correto não deveria ser haver uma idade ideal, mas sim o tempo de contribuição de cada trabalhador, né? Acho que ele deveria ser o principal. A idade eu acho que não é o mais relevante nesse momento, né? Você acha que se contribuiu, mesmo não tendo idade ainda muito avançada, sim, deveria se aposentar? Acredito que sim. Acho que tinha que ser assim, doutor Fábio Russol. É que, na verdade, são cálculos atuariais que eles elaboram para verificar o que deveria ter de idade e o total de contribuição para isso poder reverter depois, na questão da solidariedade do regime, né? Mas a contribuição é importante, gente. A gente não pode desconsiderar, porque se não houver as contribuições, não tem como pagar isso. Exato. Isso até o ministro Jobim, enquanto presidente do Supremo, numa votação do desconto dos aposentados, disse, olha, aquele servidor público inativo tem que descontar, porque ele faz parte do sistema e também ajuda os outros. Ele quer ganhar tudo, a integralidade do salário, só que se ele não pagar, como é que fica? Exatamente. Olha, o funcionário público, por exemplo, ele agora passa a contribuir para um fundo para poder ajudar na sua aposentadoria. Mas até agora, até um pouquinho antes, ele não contribuía absolutamente nada e muitas vezes, eu conheci alguns que quando chegavam na hora da aposentadoria, eles triplicavam o que recebiam no momento de se aposentar. Então iam passar a receber, depois aposentados, muito mais do que recebiam antes. E não peço para me provar, porque eu provo tudo, viu? Eu tenho esses dados todos. Então, com certeza, isso não fez bem para o país. Isso fez bem para uma meia dúzia de pessoas. É claro que não são todos os funcionários públicos, a maioria dos funcionários não conseguiu agir assim, mas uma pequena quantidade de funcionários públicos agiram exatamente assim. Tinha um procurador lá na Câmara Municipal, quando eu entrei, em 1983, que se aposentou com 3 vezes mais do que o salário. E eu acredito que não foi o único, né? Não deve ter sido o único. Devemos ter muito mais gente que usou exatamente estratégias assim. Lucas, ontem você começou a apresentar uma imagem. Estamos devendo ali a imagem, né? Ficamos devendo. O cara que
de repente recebeu lá uma mensagem divina? Exatamente, João Neto, jogador do Bahia de Feira, no jogo entre Bahia, na capital, contra o Bahia de Feira. O jogo estava 1-1. O Dé, já pode soltar o vídeo pra gente aí, por favor. Aí o técnico, querendo tirar o jogador, esse é o técnico auxiliar, ele conversou com o técnico mesmo, que estava na arquibancada, estava suspenso por telefone. O técnico mandou o João Neto sair. O João Neto é esse que vocês estão vendo no vídeo agora, camisa 11 do Bahia de Feira. E ele está dizendo que não vai sair. Ele está dizendo que não vai sair de jeito nenhum. Ele é jogador do Bahia da capital, de repente tinha isso, né? Ele não queria sair, ele queria mostrar alguma coisa antes de sair de campo, né? Mas disse que não ia sair. O juiz conversou com ele, os jogadores, os companheiros de equipe dele conversaram, tentaram retirar ele de campo, porque se o técnico está pedindo, ele tem uma visão geral do jogo, ele está assistindo o jogo com mais tranquilidade, que os jogadores estão com a atenção do jogo dentro do gramado, né? Então deveria corresponder ao pedido do técnico, mas não foi o que aconteceu. O João Neto não saiu, não teve jeito, né? Era uma situação de bola parada, e aí segue o lance, bola para dentro da área, gol do João Neto. Tá aí o porquê que ele não saiu. Na saída dele de campo, ele dá uma entrevista, gente, muito curiosa. Ele diz que ele recebeu uma mensagem divina e por isso que ele não devia sair de campo, que ele ia ser contemplado naquele momento. Então tá aí o iluminado, abençoado João Neto, jogador do Bahia de Feira. E o que o técnico vai falar pra ele, né? O pior é que o Bahia de Feira não ganhou, depois o Bahia revirou o jogo pra 3-2, né? Mas o técnico, sempre que eu pedir pra você fazer uma coisa, fica no gramado, pelo amor de Deus. Não faz o que eu falar, faz o que você quiser, né? O que a tua mensagem aí que veio, né, te indicar é que você faz. Quem voltou falastrão também foi o Jô. O jogador internacional foi reintegrado ao grupo depois daquela polêmica que ele não quis viajar, fez festa em casa, né? Tomou um gancho aí da diretoria, agora voltou. Né? Perguntaram pro Jô o que ele acha, de repente, esse barulho a mais pros vizinhos. Ele disse o seguinte: os incomodados que se mudem. Então o Jô não tá nem aí pro que vai acontecer, ele quer mais fazer festa. Aí recado pra diretoria do Internacional ficar de olho, né? Agora, ninguém fez festa como o Adriano fez. O Adriano lá do o Imperador. O ex-imperador. Ele estava fazendo uma festa com um volume extremamente alto. Aí a vizinha dele, que tinha ficado viúva há pouco tempo, pediu para ele: olha, por favor, baixa esse volume de som. E ele, ao invés de baixar, não, levantou mais. Estava ele e os amigos, não é? Aí a viúva, como não ficou contente, acabou também colocando o volume, sabe, da vitrola dela, a vitrola, né? Muito alta. O que fez o Adriano e os amigos? Foram para a casa da vizinha e quebraram tudo, jogaram tudo na rua. Né? Foi todo mundo para a polícia e tal. No outro dia, o Adriano, que é um cara muito simpático sempre, conversou com a vizinha e aí ficaram de bem. E agora, é claro, no mínimo comprou uma vitrola nova, né? Vamos fazer festa juntos. Vamos fazer festa juntos agora. O Adriano, melhor que o João, né? Melhor que o João. A declaração, acho que chama uma declaração infeliz do João, né? Falando que os incomodados que se mudem. O jogador, ele mentiu para a diretoria, dizendo que sentiu um desconforto muscular e não podia viajar. Estava fazendo festa nesse dia, né? E aí os incomodados que se mudem, né? Então esse recado, de repente, pode servir para o João também, né? Olha, e o Grêmio treinou, porque o Grêmio tem jogo amanhã. Então o Grêmio teve treinou uma baixa, né? E definiu o time, né? O Grêmio definiu o time, mas teve uma baixa. Aí o Júlio César, né, o lateral esquerdo do Grêmio, sentiu o joelho, tá fora, não vai jogar, deve ser substituído pelo Pará para o jogo agora contra o Ipatinga, o jogo amanhã contra o Ipatinga, né? Aí é uma diferença enorme, porque o Júlio César é um craque. Exato, e está na posição, né? O Pará, ele querendo ou não, ele está improvisado na lateral esquerda. O Pará, ele é destro, todo mundo sabe, ele raramente joga na lateral esquerda, mas o Luxemburgo gosta de improvisar o lateral, né? O Lucas, ele está voltando, o Mário Fernandes. Tá voltando não para esse jogo ainda, né? Mas não. O Mário está voltando. Quem volta para esse jogo também é o Marco Antônio, né? O jogador aí de articulação do time do Grêmio, que faz muita falta, e mesmo não sendo um grande jogador, faz muita falta para o time do Grêmio. Claro que o Mário Fernandes voltando, ele acrescenta muito mais no time do Grêmio, né? Mas para esse jogo do Ipatinga ele ainda não é o retorno certo, o retorno imediato, né? Muito bem. Olha só, eu estou fazendo a pergunta aqui para o pessoal do 3245-1064 e também aqui as redes sociais. Qual é a idade ideal para se aposentar? Porque tem um projeto tramitando lá no Congresso Nacional dizendo que a idade ideal para se aposentar para o homem tem que ser 60 anos e para a mulher 55. O seu Jorge lá de Alvorada, ele diz 55 para o homem e 50 para a mulher. O seu Jorge pergunta ao vereador Luiz Braz o que ele acha disso tudo. Qual o seu ponto de vista? Olha, com toda certeza, eu acredito que se continuar as pessoas se aposentando muito jovens, não vai ter caixa suficiente no governo depois
para poder pagar tudo isso. Não tem caixa na Previdência capaz de pagar tudo isso. Agora, o que não pode é, de repente, você ter aposentadorias extremamente altas, como algumas aposentadorias que nós temos por aí, inclusive, eu estou dizendo, esse pessoal da anistia, gente ganhando milhões, não é? Aqui mesmo, em Porto Alegre, tem gente ganhando milhões. Recebeu milhões já e está recebendo por mês mais um monte de dinheiro e sai dos cofres da Previdência. Então o que não pode é ter gente assim com privilégio, enquanto outros coitados têm dificuldade até para receber o seu dinheiro do salário mínimo. Aí fica bravo. Eu acho que tem que igualar as pessoas. O dia que nós tivermos uma sociedade mais igual, com toda certeza, nós vamos ter dinheiro para pagar todo mundo nos caixas do governo. Agora, do jeito que está, daqui a pouquinho não tem dinheiro para pagar mais ninguém, não é? Eu acho que não, hein, Fábio Russol? Não tem, porque ainda temos que considerar que o caixa da Previdência geralmente é aberto para retiradas do governo para investimentos em outras áreas. Até mesmo em construção de estradas, que a gente já paga impostos aí e pedágios, mas muitas vezes são retirados dinheiro dali para investir em estradas ou terminar outras obras aí de outros ministérios. Olha, o seu Jorge manda um abraço também, um beijo para Irene, do tamanho das nossas emoções. Imagine que beijo é esse, pelo amor de Deus. A Rojane, de Petrópolis, pergunta ao doutor Fábio, tem 55 anos e 32 anos de INSS. Quer se aposentar com 3 salários mínimos que tem na carteira. E o INSS quer aposentá-la com R$700. Ela teria que esperar a chegar à idade, enquanto estiver vigorando a aposentadoria por idade aos 60 para a mulher, 60 anos, para ela é mais vantajosa aguardar um pouquinho. Ou ela aceita os 700 e depois, quem sabe, se ela continuar contribuindo ou trabalhando, quem sabe numa possível desaposentação. Para ela, o ideal, se ela quer um salário melhor agora, é aguardar a aposentadoria por idade, que não tem a aplicação do fator previdenciário. Olha só, a Dani tem aqui também gente querendo perguntar. Temos sim. A Jane Sutelo diz assim, acha que a idade ideal deveria ser 60 anos, mas ela acha que as mulheres deveriam ser bem menos, porque normalmente tem jornada dupla, mesmo as que não recolhem para a Previdência, diz ela. Mas com certeza toda regra tem exceção. E ela tem uma dúvida, como funciona o auxílio creche em empresas grandes? Ela diz que tem uma familiar que trabalha, mãe solteira, e ela teria direito ao auxílio creche. Ela quer saber como funciona. O senhor sabe? Auxílio creche teria que ver na empresa, se a empresa paga o auxílio creche e quantas crianças, valor, tudo. Uma questão de dissídio. É uma questão de dissídio da empresa, da categoria funcional aí dela. E aqui o pastor Alcides Bayer diz assim, grande Alcides, um abração para você, meu irmão. Ele falou assim, estou com 58 anos e não me vejo como aposentado. Ao meu ver, 60 anos estaria bom porque daria para aproveitar alguns anos da vida, como viajar e outras coisas boas. E ainda fazer alguma coisa. Um abraço ao amigo Luiz Braz. Um abração para ele também. Olha, ele que olha só, eu quero fazer um elogio ao pastor Alcides Bayer. Eu que já fui várias vezes lá no culto do pastor Alcides, ele realmente é um grande guia espiritual. Um grande abraço para você, viu? E olha que interessante, a gente estava falando sobre as dificuldades de conseguir emprego na terceira idade. Diz aqui a Yolanda Dutra, ela estava me contando que o marido dela, o Bino Diniz, disse que no Zafari Bourbon eles costumam ter vaga para pessoas da terceira idade. Ela disse que lá eles respeitam o idoso. Ele mesmo voltou a trabalhar aos 69 anos, ele teve essa oportunidade no Zafari. E sabe o que eles falaram? Que os idosos são bem mais responsáveis que os jovens, por isso que eles dão preferência para contratar. Ah, que legal. Acima dos 50. Olha só, eu fiquei feliz. Eu estava fazendo compra no Zafari no sábado e me atendeu no caixa, um dos empacotadores do caixa, um menino que sofre de excepcionalidade, sabe, mental. Mas ele estava tão integrado ali no trabalho dele e fazendo tão direitinho o trabalho, estava tão feliz fazendo aquele trabalho, que eu fiquei contente. E é o Zafari que está dando essas oportunidades. Quero cumprimentar lá os meus amigos do Zafari, meu amigo Ayrton Zafari, aí um grande abraço para todos vocês, para toda a família, viu? Fábio, qual é o endereço do escritório? Rua Vigário José Inácio, 250, sala 103. E o telefone? Telefone 3286-2849. Então tá legal. Olha, Fábio Russol, advogado especialista em direito previdenciário, mas lá no escritório Silva e Russol Advogados Associados tem muito mais, não é? Temos a parte trabalhista, a parte civil, só não atuamos com a área criminal. Criminal. Lá ninguém. Crime não compensa. Se matou alguém, não adianta ir lá. Não adianta ir lá.